Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nela habitam. Ouviremos agora a palavra de Deus. A palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos, no capítulo 10, versículos 28 a 30. Então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Amém. Pode sentar. Então, o ensino desse texto dado por Jesus, ele é a continuação da conhecida passagem do jovem rico, que havia perguntado para Jesus o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. Em Marcos 10, 17. E pondo-se Jesus a caminho, correu o homem ao seu encontro, e ajoelhando-se, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus então, usando o exemplo do jovem, ele alerta para os discípulos o quanto é difícil aqueles que têm riquezas entrarem no reino dos céus. Marcos 10, 23, 25. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ora, os discípulos, como muitos hoje, eles relacionavam o fato de ter riquezas, com o estar salvo. Pensando, ora, quem tem riqueza é abençoado, quem é abençoado é salvo. Esse modelo está até aqui hoje. Todo mundo acha porque está nas igrejas, está rico, ganhou dinheiro, está salvo. Quando Jesus alertava bem claro aqui, logicamente ele não está dizendo que ser rico vai para o inferno, não. Ele não está dizendo isso. Mas aquilo que nós falamos do adultério contra Deus. Quando a pessoa coloca algum Deus, alguma coisa na frente de Deus, ele está adulterando. E uma das coisas que a pessoa coloca mais na frente de Deus é as riquezas. Eu vejo gente chegar aqui na igreja pobrezinho, com aquele ditado puxando a cachorrinha. Fervoroso, oração, vigília. Aí Deus vai, Deus começa a abençoar. Aí Deus dá um dinheiro, aí dá um carrinho, aí dá uma casinha. Aí começa a faltar culto. Aí já começa a ir para a praia, aí já começa a passear, aí já não tem mais tempo para vir para o culto. Mas isso, olha, é tão comum, é tão comum. É por isso que Deus diz que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Porque pense num negócio para demonstrar o caráter do homem, a riqueza. Pense. Você não pecar sem ter condição, é muito mais fácil. O difícil, meu irmão, é não pecar tendo condição. Como eu, ricão, Ricão tinha. Pagava a mulher que eu queria, comprava a prostituta que eu queria, fazia tudo que eu queria. Aí muitos homens não pecavam como eu pecava, porque não tinha condição. Porque se desse, ele pecava, fazia pior do que eu. É por isso que Deus diz. A riqueza, ela abre a porta para o pecado. Se você não tiver Deus em primeiro lugar, a riqueza é uma desgraça. Ela é uma maldição. Ela leva para o inferno. Esse é que é o problema da riqueza. É o adultério. É você deixar o primeiro amor. Entendeu? Aquele primeiro amor que nós falamos aqui. O cara veio o primeiro amor. Ele chegou na igreja, o primeiro amor. Liso. Não podia amar outra coisa. Aí foi amar a Deus. Aí foi indo, começou a ganhar um dinheirinho. Aí começou a se afastar da igreja, se afastou de Deus. Tem um que apostataram. Mas menino, debandaram que a perna levantou. Pense num negócio, mas a Bíblia se cumpre. O segundo estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. É uma desgraça.
É um negócio assim, por isso eu peço ao Senhor, tenha misericórdia, Senhor. Enquanto não tiver preparado, não dê riqueza, não. Mas quando souber que é para usar para a tua glória, que é para usar para... Amém, Senhor. Aí dê, Senhor, porque Deus quer dar, mas Deus quer ser glorificado, né? Quando Jesus contrariou esta regra totalmente errada, né? Que rico, porque é rico, está salvo. Eles ficaram sem entender e sem saber, então, quem seria salvo? Porque eles acharam, não, se o cara é abençoado materialmente, ele está salvo. Mateus 10, 26, 27. Eles ficaram sobremodos maravilhados, dizendo entre si, então, quem pode ser salvo? Ora, se um rico não é salvo, o cara tem tudo, como é que ele não é salvo, se ele tem tanta bênção? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse para os homens, é impossível ser salvo, lógico, né? Contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então o que é que ele queria dizer? Que é impossível salvação sem Deus. Não adianta o cara ser rico, dar dízimo, se ele está em pecado, se ele adultera contra Deus, ele pode fazer o que ele quiser, que ele não está salvo. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então tem muita gente caridosa indo para o inferno. Porque se não tiver um relacionamento com Deus, não tiver um amor primeiro, não for de Deus, isso quer dizer, sabe o quê, meu irmão? Que o amor primeiro tem que ser por Deus, mais do que pelo pobre. Então não posso fazer caridade, eu vou fazer tudo pelo pobre, mas não faço a primeiro para Deus, eu não amo a Deus obedecendo, guardando e tendo os mandamentos de Deus. Pode preparar que vai para o inferno, caridosinha, passou a vida inteira fazendo caridade. Mas no primeiro amor não era Deus, era caridade. Vai para o inferno, porque a obra não salva. Riqueza não salva. É isso que Deus quer nos alertar, porque a gente escuta isso aqui e não entende. Ele diz para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Ele diz é impossível para o homem ser salvo. Quando ele diz é impossível para o homem ser salvo, ele está falando de todas as maneiras, não tem nada que o homem faça que ele possa ser salvo. A palavra é impossível. Não é possível para o homem ser salvo. Ele pode ser bom com a família, ele pode ser bom com a igreja, ele pode ser bom, mas a salvação ele não tem se ele não receber de Deus, e recebe a salvação de Deus aquele que tem relacionamento com Deus. Jesus deixa claro mais uma vez que o homem nada pode fazer ou contribuir para a sua salvação. Ele pode ser rico, pode ser caridoso, religioso, pode estar enganado ou ser um mentiroso, dizendo-se salvo, né? Porque todos dizem que ele é um homem bom. É por isso que o próprio Jesus diz nessa passagem, que bom só Deus. Marcos 10, 17, 18. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e ajoelhando-se perguntou-lhe, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. O que é que Deus quer dizer com isso? Que por mais bondade que eu faça, eu não sou bom. Por mais bondade, eu entregue a minha vida pelos pobres, eu faça tudo. Mas a minha bondade humana, se ela chegar no ápice, ela não chega a um ponto de me salvar. Ela não é capaz de me salvar. Porque nenhuma obra é capaz de salvar homem nenhum. Então, baseado nessa palavra de Deus, ninguém pode dizer, como ouvimos muito dizer, fulano foi para o céu, pois era um homem tão bom, o cara morreu, não tinha Deus, não tinha relacionamento com Deus, mas era um cara bom, caridoso, Natal ele distribuía presentes, cesta no sinal, dinheiro no sinal, todo pobre que ia, ele dava um dinheirinho, era tão bom, tão bom. Tem um que diz assim, era tão bom, só fazia mal a ele mesmo, só. Ele fez bem a todo mundo, mas fez um mal a ele, ele fez um mal grande a ele. Ele não tinha relacionamento com Deus. Aí ele não teve salvação. Com toda a bondade dele, com toda a caridade dele, ele foi para o inferno. Não adianta isso aí. É duro, mas é a palavra. Como ouvimos Jesus dizer, bom só Deus, e a salvação é impossível para os homens. E somente possível para Deus, através da graça.
mediante a fé que nos é dada em Cristo Jesus, como nós ouvimos o versículo que está em Efésios 2, 8, 9, né? Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Atos 4,12 diz assim: não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ora, isso é uma coisa tão clara, porque está em toda a Bíblia. Ele está dizendo, nem obras, nem nomes. Lógico que ele está incluindo todos os santos, ele está incluindo Maria, porque ele diz que nenhum nome, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa sejamos salvos. Então não posso ser salvo pelo nome de Maria. É Deus que diz. Não temos nada contra a irmã Maria. Uma mulher de Deus, uma mulher temente, sabia a Bíblia, fez um magnificar lindo. Outra coisa é ela salvar alguém, ela ter poder para salvar alguém. Isso aí Deus nos deixa bem claro na Bíblia, que não é eu que digo, não é questão de religião, porque é crente, é católico, não, é a Bíblia. É só isso que nós temos que conscientizar as pessoas. Romanos 1,17 diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Ora, viverá para a vida eterna. O justo viverá. Tem gente que diz assim: ó, você tem que viver com fome, porque o justo vive pela fé. Isso não é a palavra literal que Deus coloca, não é literal desse jeito não. Viver pela fé é viver para a eternidade, para a vida eterna. Aqui não, eu tenho que viver comendo, meu irmão. Eu tenho que comer, eu tenho que ter sustento, porque senão meu corpo não aguenta. Deus sabe disso, Deus jamais diria algo diferente. Agora, quando eu falo de salvação, aí eu tenho que falar de fé. Não, o justo viverá eternamente somente pela fé. Nada que ele faça, nem comendo, nem bebendo, nem dando o que ele tem, nem fazendo voto de caridade, vestindo uma bata marrom. Tem umas que é marrom, é de suja, não é nem a cor, porque aí também acha que tomar banho também não tomar banho também é de Deus. Aí fazem toda espécie de espalhafato. Mas obedecer a Bíblia, que Deus determina para ser salvo, ninguém quer. Em Apocalipse 7, 9 e 10, Deus diz assim, olha: depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia numerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palma nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao Cordeiro que pertence à salvação. Somente ao Cordeiro de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, é que pertence à salvação. Se não for através dele, não existe possibilidade e meios, outro canal de salvação. De uma coisa nós temos que ter convicção. Para poder dizer que somos cristãos, não há salvação, ninguém vai para o céu sem Jesus Cristo. Qualquer coisa que ponha isso em dúvida, ou que pelo menos diminua o valor da soberania de Deus com relação à salvação do homem, é satânico. E por isso é abominável. No versículo seguinte, Pedro se manifesta e mostra que entendeu perfeitamente bem o que Jesus tinha afirmado sobre a salvação. Marcos 10, 28. Então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Mateus, ele foi mais uma vez, ele foi mais detalhista nessa palavra de Pedro do que os outros evangelhos. Porque lá em Mateus ele registrou uma pergunta importante que Pedro fez nesse versículo, que Marcos não registrou. Por isso Deus me levou a Mateus. Mateus 19, 27. Então ele falou: Pedro, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Olha a pergunta a mais. E agora? Porque nós deixamos tudo. Que será, pois, de nós? Por quê? Não só Pedro, como todos os apóstolos haviam deixado tudo e seguido Jesus. Então, quando Pedro afirmou e perguntou: eis que nós tudo deixamos e te seguimos, que será, pois, de nós? Ora, a resposta seria óbvia. Eles deixaram tudo e seguiram a Jesus. Então, com certeza,
entrariam no reino dos céus. Pedro quis ter essa certeza. É isso que o Senhor quer dizer? No entanto, Pedro entendeu que o mestre havia dito também que a salvação era impossível para os homens e que mesmo deixando tudo, tal salvação dependeria exclusivamente da soberania de Deus. Você viu como a palavra de Deus é? Se você não contextualizar, você diz que ela se contradisse. Ele diz que eis que deixamos tudo e te seguimos. Então, peraí. Quem é rico é difícil de entrar no reino dos céus. E nós deixamos tudo e te seguimos. Então nós entramos no reino dos céus? O que Pedro queria perguntar era isso. O que Pedro queria ter a certeza era isso. Por isso que ele foi fazendo essas perguntas. Aqui, foi-se por terra todo voto de pobreza, ou pensamento de que a pobreza também está ligada à salvação. Sejam ricos, sejam pobres, sem Jesus vão para o inferno. Não é porque ele deixou as coisas e seguiu a Jesus, mas porque ele seguiu a Jesus. Porque muitos deixam também as coisas e não seguem a Jesus. Eles fazem um voto de pobreza para atender a uma religiosidade dele. Por quê? Porque ele deixa a riqueza, ele deixa tudo, ele bota aquela bata, mas ele peca. Ele deixa as coisas, mas ele não segue a Jesus. Porque seguir a Jesus é viver como Jesus vive, é pregar o que Jesus prega, é viver como o mestre vive. Aqui no começo da igreja tinha uns aí que vieram, aí as roupas até aqui, camisa até aqui, a saia era pisando no chão, era podres de pecado, sepulcros caiados. Fizeram aqueles votos, fizeram aquilo tudo, mas encobria, na verdade, é a palavra toda que Deus diz, sepulcro caiado, ou seja, por fora, bem pintadinho de branco, e dentro tudo podre. E logicamente, se você toca, tem relacionamento, você pega a maldição, que o termo sepulcro caiado, todos nós sabemos, era naquela época que as pessoas que tocassem num sepulcro, num túmulo, ela se tornava imundo. E como tinha os túmulos no chão, quando eles vinham para Jerusalém, eles podiam bater no túmulo, passar por cima sem ver. Aí então, eles mandavam caiar de branco. Os sepulcros, eles pintavam de branco, porque a pessoa vinha de longe e enxergava, aí ela desviava. Era bem branquinho por fora, mas só tinha coisa podre dentro. Então são os sepulcros caiados. Por isso que Jesus chama esses homens de sepulcro caiado. Então na igreja, bem bonitinho, as roupas fechadas até aqui, tá? E o coração velho imundo, pecaminoso, ladrões. Tinha uns aqui que era desse jeito, com a Bíblia na mão, metido a profeta, tinha gato da Coelce em casa. E ele foi, eu digo, vai tirar os gatos, rapaz, tu não tem nada de crente não, tu é gato também, tu é ladrão, tu está roubando energia. Foi confusão grande para saírem daqui. Aí fomos uma vez um passeio da igreja, e eles tomando banho com a camisa fechada aqui até o punho, de calça. Eu disse, que arrumação é essa, rapaz? Não, o irmão disse, pastor, até dormir eles dormem assim. Aí foi onde eu não aguentei, chamei, tinha um que tinha uma fileirinha, era bem 5 ou 6. Eu disse, vem cá, vocês dormem assim, é? É. Pois me conta que mistério é esse, como foi que tu fez esses meninos? Pastor, não, eu quero que você me diga, porque você está dizendo que toma banho de roupa, dorme de roupa, e esta penca de menina aí, um atrás do outro, como foi que apareceu, como foi? Do Espírito Santo não foi, porque a Bíblia diz que só Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Pastor, no escuro. Escuro o quê, rapaz? Tenha vergonha. Tenha vergonha, vá limpar a sua vida. Isso aí não quer dizer salvação. Isso é ceticismo. Isso é uma falsa moralidade, rapaz. Nós temos que ter a vida com Deus. Demonstrar e confessar que somos pecadores. Senhor, nós somos pecadores. Nos ajude. Porque o problema não é o pecado, meu irmão. O problema é o encobrimento do pecado. Porque se dissesse assim, não chega naquela igreja, não recebe o pecador. Pode ser o que ele for. Ele pode ser drogado, ele pode ser homossexual, ele é recebido. Agora,
ele vai ser tratado. O demônio do homossexualismo não vai permanecer nele, o do ladrão, do bandido, pronto. Porque uma coisa é você ser pecador, Jesus veio para isso. Outra coisa é você permanecer na igreja em pecado. São duas coisas completamente diferentes. Nós amamos o pecador, mas nós abominamos o pecado. Então ninguém quer ser melhor do que ninguém, não. Ninguém. Nós simplesmente, como Jesus, não aceitamos o pecado. Porque nós não vamos ver que Deus botou o filho dele na cruz por causa do pecado. Aí eu vou aceitar o meu filho e a minha filha em pecado, porque é meu filho. Eu sou melhor do que Deus. É lógico que Deus não vai aceitar uma situação dessa. Você pode aceitar teu filho em pecado, tua filha em pecado, mas ela vai para o inferno e você vai junto. Ninguém indo para o pecado leva alguém para o céu, mas indo para o pecado vai para o inferno junto, porque ninguém salva ninguém, e Deus não faz acordo com o pecado. Que comunhão há do santo com o profano? Das luzes com as trevas? Não tem. O pecado tem que ser combatido. O pecador amado, o pecado combatido. Se a resposta de Jesus for lida literalmente, sem o contexto da palavra de Deus, as pessoas vão dizer que Jesus está se contradizendo. Porque ele disse, Pedro entendeu, que a salvação não depende somente de deixar bens e famílias, mas exclusivamente da soberania de Deus. Agora ele diz, tornou Jesus, Mateus 10, 29, 30, tornou Jesus, em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa ou irmãos ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filho, ou campos, por amor de mim, e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna, 100 vezes mais, ele diz que recebe aqui, e no mundo por vir a vida eterna. O que Jesus está dizendo é que não é só necessário deixar a casa, ou os irmãos, ou as irmãs, ou a mãe, ou o pai, ou o filho, ou o campo, mas tem que ser por amor dele, e por amor do Evangelho, não por um sentimento de moralismo, ai como é lindo, eu vou... Não, a motivação tem que ser Jesus. Isso porque deixar a família e as coisas é até fácil, mas amar Jesus como ele nos ensina que devemos amá-lo, aí é que está a dificuldade, e muitos não cumprem. Deixar a família não é fácil, não? É muito fácil, meu irmão. Olha, se as pessoas deixassem as famílias por Deus, como deixa pelo pecado. Vocês viram aqui na igreja, né? Tem um bocado de exemplo, né? É uma que nasceu aqui, foi 24 anos, nasceu no Evangelho, cresceu no Evangelho, de repente olhou e disse, não tem negócio de pai, não tem negócio de mãe, não tem negócio de irmã, não tem negócio de sobrinho, não tem negócio de ninguém. Vou trocar vocês tudinho pelo pecado. E ainda tem elemento que tem peninha. Ai, a bichinha. Ai, como o pastor é duro, a bichinha. Vá para o inferno com ela. Vá para o inferno com ela. Porque Deus não tem perigo de Deus aceitar uma coisa dessa. O que é nojento é o trapo de imundícia. Sabe que Deus diz que a justiça do homem é trapo de imundícia? Eu estava orando esses dias e Deus me fez chegar a uma conclusão triste. Triste. O homem é um trapo de imundícia. Eu digo, Senhor, não, mas o Senhor não diz na palavra que o homem é um trapo de imundícia. O Senhor disse que a justiça do homem é trapo de imundícia. E Deus disse que o homem é um trapo de imundícia. Eu vou para a palavra. Vamos lá. Eu entendi. Sabe o que Deus diz? Não tem nenhum homem que não tenha justiça no seu coração. Ora, se todo homem tem uma justiça própria no seu coração, então todo homem é um trapo de imundícia. Conclusão lógica. Não tem um que não julgue. E o pior, que julga errado. Porque deixa uma família de anos sendo amada, cuidada, ninguém diz, ai, coitadinho da família, coitadinho da mãe, do pai, ai, olha as irmãs, como é que vai viver, tal. Não, diz não. Ai, como é que vai ser da vida dela agora, a bichinha? Devia ter aceitado ela no pecado. Como é que a bichinha vai viver só? Vai viver ela no pecado só, sem condição de sustentar o pecado? Ai, tinha que...
Isso é coisa do diabo, rapaz. Justiça humana. Essa justiça é satânica. Essa justiça humana, por isso que o homem é um trapo de imundícia, porque ele julga segundo o coração dele, ele não quer saber, ele é melhor do que Deus, ele se acha melhor do que Deus. Deus é um carrasco, Deus condena o pecado, castiga o pecador, é um carrasco, bichinho, não faça isso não. Todo homem quer ser melhor do que Deus, é uma desgraça, é um engano grande. Eu tenho lutado e clamado, e Deus tem trocado o meu coração. Eu arranco, Senhor, eu vou deixar de ser trapo de imundícia, Senhor. O que o Senhor fizer, o que o Senhor mostrar na Bíblia que é pecado, abominável é abominável, é odiável, Senhor, o pecado. Deus ama o pecador, odeia o pecado. Tem gente que quer dar uma de bom. Tem gente que não, acha que não, mas é porque... Onde é que Deus acomoda o pecado? Onde é que Deus vai ter a incoerência de botar o filho na cruz por causa do pecado, depois aceitar? Para que ele ia botar o filho na cruz, se ele ia mandar eu aceitar o pecado dentro da igreja? Deus matou o filho por matar, porque ele é frio? Ainda chega alguém e faz, mas ninguém bota um filho para fora, ninguém bota uma filha para fora. Bota não, meu irmão. Bota não, faz muito pior. O Deus que tu diz que serve fez muito pior, ele não botou para fora não, ele matou na cruz. Você está vendo o que você está dizendo com Deus? Tu não tem coragem de botar o pecado para fora, e Deus botou o único filho na cruz do Calvário, matou o filho. Quem foi que matou o filho? Foi Deus, foi o Pai, cumprindo a justiça. Aí vem o elemento querer me convencer que eu tenho que passar a mão no pecado, fazer acordo com o pecado, aceitar, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Este trapo de imundícia eu não vou carregar na minha vida. Por amor de mim e por amor do Evangelho. E nós sabemos quais são aquelas pessoas que amam Jesus. Segundo o próprio Deus definir sua palavra, todo mundo conhece, João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Não é? Eu amo Deus, ama a Deus, mas aceita o pecado. Ama a Deus, mas faz acordo com o pecado. O que é que ele diz? Não adianta tu dizer com a boca que me ama não, rapaz. Aquele que tem, ou seja, que conhece meus mandamentos, e os guarda, pratica, esse aí é o que me ama, não é o que diz com a boca não. Esse é o que me ama. Aí aquele que me ama, segundo a minha palavra, aí esse será amado pelo meu Pai. Aí também, como meu Pai o ama, porque ele ama a palavra, eu também o amarei. E aí me manifestarei a ele. É a palavra de Deus. Então a salvação não está condicionada apenas aos sacrifícios familiares e materiais, não. Mas acima de tudo, é um amor verdadeiro ao Senhor nosso Deus. E esse amor é manifesto quando nós temos. Ou seja, sabemos os seus mandamentos para conosco e guardamos tais mandamentos. Ou seja, nós vivemos na prática desses mandamentos. A verdade, meus irmãos, é que a maioria das pessoas que estão nas igrejas, na verdade estão como o jovem rico, quando são provados para deixar a riqueza familiar ou zona de conforto por Cristo por um fora. Aí um santarrão que tinha aí, né? Passou não sei quantos anos, pregava aqui na igreja, cara de Amélia, santinho, só faltava botar um véu assim, uma grinalda para ser uma freira, de tão boazinha que ela era. Porque tinha tudo para ser uma freira, apesar de ser um rapaz. O que foi que ele fez? A dependência de mulher. Veio para cá, arrastado por uma mulher, sofrendo. Aí Deus tirou daqui a mulher, ele ficou em outra, no rabo de uma saia. Aí Deus derrubou. Que Deus é esse desse cara, rapaz? Esse cara nunca viu, esse cara nunca conheceu Deus na vida, rapaz. Isso é um adúltero de nascença. Senhor, as pessoas dizem, eu fico com o Senhor se eu ficar com a minha namoradinha, porque eu amo. Se ela sair da igreja, eu saio também. Vai-te embora, rapaz. Eu fico com o Senhor se eu ficar com meu paizinho pecador, mundano, com a minha mãezinha que odeia o Evangelho e é fã das novelas satânicas, né, da televisão. Está lá com o olho no Big Brother, está lá com... Não tem tempo para a Bíblia, não tem tempo para
para as coisas de Deus, mas tem tempo para as coisas do diabo. Aí deixa os filhos crescer assistindo um Big Brother e depois não quer que ele seja um depravado, uma devassa, uma imunda, uma prostituta, um homossexual. É claro que vai ser, rapaz. Porque está crescendo vendo aquilo ali. O pai está deixando. O homem é um produto do meio. Deus disse: ensina o caminho à criança que deve andar, que quando grande não se desviará dele. Aí o pai não ensina a Bíblia, o diabo vem e ensina o que não presta. Ela cresce e não se desvia, vai fazer o que não presta. Porque o diabo obedeceu a Deus, ensinou a criança lá o que não presta, quando era para me ensinar o que presta. Se eu ficar com meu irmãozinho, com minha irmãzinha, que envergonha o evangelho de Cristo, com meu amante, enfim, eu fico com o Senhor. Eu até te amo, mas eu não deixo essas coisas que eu amo por ti. Você está vendo como é nojento? Eu tenho que bater. Saiam da igreja. Não diga que são crentes. Se você não ama Deus em primeiro lugar, não adianta você estar dentro da igreja. Não adianta. Isso é mentira. Isso é mentira. Veja que inicialmente a promessa é somente para os 12, como nós vemos em Mateus 19, 28. Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Mas em seguida Jesus afirma que a promessa de salvação é para todos os verdadeiros seguidores de Cristo, que permanecem com Cristo acima de todas as coisas materiais e de seus parentes mais queridos. Mateus 19, 29, e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. O que é que Deus está dizendo aqui? Está mandando deixar pai e mãe? Eu vou deixar meu pai e mãe para mostrar que eu amo a Deus? Não, que Deus não contradiz a palavra. Deus diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Honra teu pai e tua mãe, que honra ao Senhor, porque Deus diz que dá honra a quem tem honra. Deus não está pedindo que ninguém faça: eu vou fazer aqui um sacrifício, eu vou deixar minha família, que é uma família boa, teme a Deus, eu vou deixar. Deus não está pedindo isso. Agora, se quer seguir a Deus e tem uma família que não aceita o nome de Deus, que não sou eu, é a Bíblia que está dizendo, é a Bíblia. Ele não deixa uma fora, deixa tudo. Aqui Deus, aqui Jesus, sabiamente só deixou fora a sogra. Porque Jesus não precisa mandar deixar a sogra. Todo mundo tem raiva da sogra. Para deixar a sogra, todo mundo quer deixar. Não quer deixar a mãezinha, o paizinho, se for contra Deus. O que está se pregando é uma verdade quando o homem é provado. Deus ou meu pai? Deus ou minha mãe? É isso que Jesus está falando. Porque o pai que ama e que vive com Deus, o filho tem a obrigação de honrar, para que os dias dele sejam prolongados na terra que Deus deu a ele. Eu digo para minhas filhas: minha filha, eu vou dizer uma coisa, vocês tratam de me honrar, porque vocês veem a minha vida. É até um absurdo, né? Você chamar os filhos para dizer: me honre, porque Deus não quebra princípio. Se você me desonrar, vocês vão pagar um preço alto. Mesmo que eu perdoe a vocês, vocês vão prestar conta com Deus. Então cuide, para que vocês não paguem esse preço, porque vocês estão vendo a minha vida. É aquele que desonra um pai que honra a Deus, prepare o lombo. Prepare, porque o fogo vai realmente ser quente. Deus deixa claro na sua palavra: salvação é para aqueles que quando necessário, deixaram tudo e demonstraram o verdadeiro amor por Cristo e pelo Evangelho, ouvindo, aprendendo e praticando. Tais pessoas são motivadas principalmente por esse amor verdadeiro a Jesus e pelo Evangelho, que é a mensagem dessa salvação, pela fé e não pelas obras. Mateus 19, 29. Todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filho, ou campo, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. E a promessa de Jesus
é que esses verdadeiros seguidores, que os ama com o amor que ele definiu, receberão o cêntuplo. O cêntuplo. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa ou mulher, irmãos ou pais ou filhos, por causa do reino de Deus, ó, por causa do meu nome, por causa do evangelho, por causa do reino de Deus. Ele vai numa palavra, ele fecha de uma maneira que não fica dúvida. A quem fizer isso, não há quem faça isso que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. Ele diz 100 vezes mais, muitas vezes mais. Deus sempre dá assim a abundância àqueles que o amam, como nós vemos desde Gênesis. Lá em Gênesis 26, 11, 14 diz assim: e deu esta ordem a todo o povo: qualquer que tocar a este homem ou a sua mulher certamente morrerá. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. As pessoas, em vez de obedecer a Deus, têm inveja. São os filisteus. Um bocado que tem raiva de mim, porque eu sou abençoado. Bota a minha mão, prospera. Onde eu toco a planta dos meus pés, tomo posse. E os bichos, em vez de seguir o caminho, eu quero essa bênção também, ficam desobedecendo a Deus e com ódio de Deus e do pastor, porque o pastor é próximo, sou mesmo. Às vezes o cara chega para mim, querendo que eu jogue maldição, aceite. Ah, mas também tu é muito rico. Eu digo: sou, pobre é o cão. Pobre é o cão. Agora, rico aos teus olhos, né, de bens? Não, não. Eu sou rico de paz. Eu sou rico de família. Eu sou rico de amor. Eu sou rico. Aí eu vou dizer: não, eu sou não. Que é isso, rapaz? Não, eu sou um pobre. Vai para lá, Satanás. Eu jogar maldição sobre mim? Diga não, meu irmão. Tem gente que diz: não, rico é tu. Tantas vezes o diabo vinha com: rapaz, tu é rico. Eu digo: mas é muito. Não é muito. Não é pouco não, é muito. Porque o Senhor é comigo. Eu sou filho de Deus, rapaz. Como é que eu vou dizer que eu sou pobre? Já viu o filho de um rei ser pobre? Sabe o que é isso aí? É a falsa, sabe? Humildade. Agora, o que você tem que pegar é a sua riqueza e usar para a glória de Deus. Aí é outra história. Usar para soberba, usar para satisfazer a carne, aí é maldição. Mas ser rico para a glória de Deus é bom demais. Agora, tudo isso Isaac tinha, né? Mas era com perseguição. Presta atenção. Pois ele era abençoado e riquíssimo, por isso tinha inveja dele, como tem de todo verdadeiro servo do Senhor. Gênesis 23, 14. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Então, os fiéis seguidores de Cristo, eles serão abençoados agora nesse tempo, antes de sua morte, antes do dia de julgamento. Nós recebemos essas bênçãos indicadas em Provérbios 3,16. O alongar-se da vida está na sua mão direita, na sua esquerda riquezas e honra. É isso que tem na minha mão, direita e esquerda. Já pode achar ruim. Provérbios 6,8. No estio prepara o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. É sempre assim. Eu preparo e colho. Cegando, é colhendo. Porque Deus me dá muito. Mateus 7,7. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abre-se-vos-á. Olha aqui, meu irmão. Essa passagem de Hebreus 6, 17 e 20. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, na quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, garantindo tudo. Nós temos que ter esperança nessa glória. Aquilo que nós aprendemos, nós temos tribulação.
A tribulação, ela traz perseverança. A perseverança traz experiência com Deus. A experiência com Deus traz esperança para a glória de Deus. Ninguém passa por provação, por tribulação, que não saia mais forte. Nenhuma luta eu passei que eu não saísse mais forte no meu ministério, que eu saísse mais em pé, que eu saísse mais revestido. É incrível, porque vem a tribulação, eu caio ou persevero? Senhor, me ajude a perseverar, me dê força, Espírito Santo de Deus, e Ele me dá força. Quando Ele me dá força pela perseverança, aí eu tenho uma experiência com Deus, porque eu pensei que estava morto, estava no fundo do poço, aí eu perseverei, aí a mão de Deus veio e me deu uma experiência maravilhosa. Naquela experiência, eu me maravilhei e renovei as minhas esperanças. Então a tribulação traz perseverança, a perseverança traz a experiência traz a esperança da glória de Deus. Se eu não tiver tribulação, eu não passo por esse processo, eu fico parado, eu não cresço, eu não me fortaleço. É interessante que Deus nos alerta que nós teremos o cêntuplo das bênçãos, mas com perseguições, viu, meu irmão? Entretanto, seremos felizes. Olha aqui, Marcos 10, 29, 30. Tornou Jesus, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filho, ou campo, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente, agora mesmo, agora, o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mãe, filho e campos. Você sabe o que é isso aqui? Mas como é que pode? O cento de casa, de irmão. Ora, rapaz, quando você vem para o reino, aí você vai receber centenas de irmãos, os irmãos verdadeiros, os irmãos que são da família da fé. Os filhos de Abraão são os filhos da fé, a Bíblia diz. Aí você deixou um moim pecador, um moim que não servia a Deus, e veio, seguiu a Jesus, pelo nome de Jesus, aí Deus lhe deu 100 vezes mais. Eu tinha uma família desse tamanho, uma família bem grande, toda a igreja, e vai crescer mais. Que não receba já no presente o centro de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos. Agora, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Você ouviu essa palavra aqui, meu irmão? Nós vamos concluir com ela, mas vamos falar um pouco dela. Com perseguições, porque Jesus nos diz que teremos o cêntuplo de bênçãos, mas seremos perseguidos. Por que ele diz isso? Ora, é para que se cumpra a palavra que nos diz que bem-aventurados são os perseguidos e terão o reino dos céus. Mateus 5,10, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. O que é a justiça? É o Evangelho. E se nós deixarmos tudo isso pelo Evangelho, por Jesus, justiça é a palavra de Deus, é a lei de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa dessa palavra, por causa do Evangelho, por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado, tem tudo aqui que você precisa. Eu sou bem-aventurado, não é porque tem uma folgazinha a mais, não, eu sou bem-aventurado porque eu tenho Deus, eu tenho paz, eu sou feliz, eu tenho uma esposa maravilhosa, eu tenho filhas maravilhosas. Deus tem me dado uma igreja maravilhosa, que são ovelhas de Cristo, que Ele tem me dado para cuidar. É um privilégio sermos perseguidos por causa da justiça, pois Cristo é a nossa justiça. Portanto, temos o privilégio de sermos perseguidos por causa do seu nome. Isso é tremendo. Nós precisamos absorver isso. Não há como eu ser abençoado aqui e não ser perseguido. Porque Deus já deixou isso na palavra nos prevenindo. Então, quando vem, eu já sei logo. Eu sou abençoado. Eu deixei um bocado de coisa por causa do nome de Cristo. Vem perseguição para mim. Mas eu tenho quem? Deus. Aí eu posso dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Entrego a Ele, vou para a cruz. O Senhor nos garante que apesar de sermos perseguidos, nunca seremos desamparados. Pois temos sempre que ser entregues à morte por causa de Jesus, para que a vida dele se manifeste em nossa carne mortal. 2 Coríntios 4, 9 e 11. Perseguidos, porém não desamparados. Como eu passo por isso aqui? Eu sou perseguido, mas eu não sou desamparado. Eu tenho um exército poderoso por mim. Abatidos, porém não destruídos. Muitas vezes eu me abato.
aí eu me abato ao ponto de não aguentar em pé, aí eu caio, mas eu caio prostrado nos pés do meu Senhor. Aí então ele me levanta, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Somente os que querem ostentar-se na carne é que não querem ser perseguidos por causa da cruz de Cristo. Gálatas 6:2. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrange a vos circuncidares, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Ora, isso aqui, rapidamente, é porque eles queriam circuncidar o cara na marra. Não aceitavam a cruz de Cristo como salva. Aí eles queriam obrigar, e os caras tinham que ser perseguidos, porque não aceito mais a circuncisão, porque eu não preciso, agora eu tenho Cristo, eu não preciso me circuncidar na carne, porque o sacrifício de sangue já foi feito pelo meu Salvador, ele é o bastante para mim. Então aquelas pessoas eram perseguidas por causa da cruz, porque não queriam mais se circuncidar. É o Senhor que nos alerta, todos aqueles que seguem verdadeiramente a Jesus, sofrem vários tipos de perseguições, mas o Senhor livra de todas. 2 Timóteo 3:11, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. De todas me livrou o Senhor. O homem que crê, o homem que busca Deus na perseguição, na tribulação, ele recebe o socorro do Senhor de maneira maravilhosa, divina, sobrenatural. Ele passa uma experiência tremenda, e por isso ele renova a esperança de vida aqui, vitória e vida eterna. E o mais duro é que quando seguimos a Cristo, uma das mais difíceis perseguições de suportar é a perseguição dos familiares, que a Bíblia diz que passam a ser os nossos inimigos. É muito duro, né, meu irmão? Vamos ler rapidamente aqui Mateus 10, 32, 39. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Falando por que tem que vir à frente confessar. Eu digo que homem é minha mulher em todo canto. Onde botar? Se botar para me falar no microfone, aí numa radiadora no meio da rua, é o novo. Eu vou dizer que amo. Eu não amo. É a mesma coisa. Se eu tenho Deus, eu não vou dizer eu tenho Deus só no coração. Não, é para me lá na frente, Deus manda aí, eu confesso. Aí vem e diz, eu confesso Jesus como meu Salvador. Eu adoro o meu Senhor. É por isso, não é um costume, por isso que as pessoas têm que vir. Ele diz assim, mas aquele que negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está no céu. Não penseis que vim trazer paz à terra. Presta atenção, meu irmão. Jesus é o príncipe da paz. A Bíblia diz que ele veio trazer paz. Será que a Bíblia está se contradizendo? Ele diz aqui, não penseis que vim trazer paz à terra. Aí ele repete, não vim trazer paz, mas espada. Espera aí, Jesus é um gladiador? Veio trazer paz, guerra, ou veio trazer... Ele é o príncipe da paz ou é o príncipe da guerra? O que é que Jesus está dizendo isso aqui? Aí ele continua pior ainda. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Eita, rapaz. Pastor, o que é que causa essa inimizade? Que espada é essa que Jesus... Mas pastor, Jesus não veio para unir a família? Interessante, né? Sabe o que é isso aqui, meu irmão? Jesus veio trazer a espada para separar o santo do profano.
Ele vai unir a família que está nele e vai separar aqueles que estão numa família profana, aqueles que negam o nome de Cristo, aqueles que não amam a Deus, não têm os seus mandamentos e os guarda. Ele diz: não pense que eu vim trazer a paz para vocês, não. Eu vim trazer a espada, eu vim separar o pai do filho, a mãe da filha, a nora da sogra. O que tiver junto, pecado e santo, eu vou separar o santo do profano. É isso que ele está dizendo. Então ele é o príncipe da paz, porque aquele que tiver junto com o pecado não vai ter paz. Aí ele vai trazer paz separando do pecado. Aí você tem que entender que a Bíblia não está se contradizendo, não. Agora, se não contextualizar, o cara não entende nunca, fica falando no literal e falando besteira. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim, está vendo? Mais do que a mim. Ele não está dizendo para não amar, não. Eu amo minha mãe, eu amo minha mulher. Mais do que Deus, não. Não, a elas eu amo, a Deus eu adoro. É ele que diz aqui: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Ele veio por causa do pecado. Ele morreu por causa do pecado. Aí eu vou ficar com um filho ou uma filha em pecado. Eu amo aquela filha mais do que Deus. Então eu não sou digno de Deus. É a palavra que diz, não sou eu. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Pastor, que cruz é essa? A Bíblia não diz que Jesus já carregou a cruz? Como é que agora está dizendo que eu tenho que carregar uma cruz também? Jesus carregou a cruz que nós não podíamos carregar. A cruz que paga pelo nosso pecado. Essa cruz que ele está dizendo, essa cruz aqui, é a cruz dos nossos sacrifícios. Ele disse, o que é uma cruz difícil de carregar. Você dizer, olha, eu estou apartando de você, minha filha, porque você está em pecado. Você não quer seguir Cristo? Não. Pois então eu vou pegar essa cruz e vou seguir meu Senhor. Você deixa quem você ama, é uma cruz difícil de carregar. Essa cruz que Jesus fala aqui, essa cruz, e quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Vou deixar a filha, e vou seguir a Cristo. Eu queria isso, queria não, eu queria que ela viesse comigo. Ela não quer não? Então peraí, eu vou para o inferno com ela ou ela vai para o céu comigo? Eu vou para o céu com Deus, meu irmão. Eu amo muito a ela, até morreria por ela. Embora a minha morte não a salvasse, mas ela escolheu entre ela e Deus. Oh, escolha ruim, eu vou ficar com Deus. Agora quem é que faz isso? Vai não. Aí vem dizendo a igreja que eu sou de Deus. É não, rapaz, é não. Quem tem acordo com o pecado não tem nada com Deus. Quem acha a sua vida, perde ela. Quem toda a vida perde a vida por minha causa, achá-la. Ele está dizendo, você vai para ali pensando que você vai achar a vida. Eu vou porque se eu deixar a pecadora, eu vou ficar sem ela, eu fico sem a vida. Eu não posso perder, eu vou achar a minha vida. Perdeu tua vida, perdeu. Você deixou? Perdeu por causa de Jesus? Ele disse que você achou. Você perdeu a vida terrena e achou a vida eterna. Agora entendemos porque Jesus nos diz nessa palavra, né? Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim, e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mãe, filho e campo, com perseguições, e no mundo por vir, a vida eterna. Porque todo aquele que vive piedosamente, ou seja, ama, teme e guarda os mandamentos de Jesus, serão perseguidos. Piedosamente é diferente de caridosamente. Caridosamente é quem faz caridade. Piedosamente, na Bíblia, teologicamente falando, quer dizer aquele que teme a Deus, aquele que obedece a Deus, aquele que tem uma vida voltada para Deus, aquele que faz tudo para honrar a Deus. Esse é um homem piedoso. É por isso que tem a palavra ímpio. Ímpio vem da impiedade, aquele que não obedece a Deus, ele é rebelde contra Deus, ele é um ímpio. Aquele que obedece a Deus, ele é piedoso. O caridoso está como o ímpio, faz a obra, mas não obedece a Deus. 2 Timóteo 3,12, ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos.
Está vendo como você entende agora esse versículo? Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Todo aquele que quiser viver obedecendo, seguindo a palavra, ele vai ser perseguido. Ele vai ser inevitavelmente perseguido. Então o Senhor nos diz: os perseguidos serão bem-aventurados, abençoados, viverão em paz, e o próprio Senhor é que os livra de toda perseguição. Mas os perversos e enganadores irão de mal a pior. 2 Timóteo 3,13, olha aqui. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Está vendo o que é que eles são? Impostores. Estão dentro da igreja, mas são impostores, não são crente, cristão, coisa nenhuma não. Porque eles não estão seguindo a Deus, nem obedecendo a Deus, nem amando a Deus. Todos os quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os perversos, os ímpios, impostores, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. É o que está nas igrejas hoje. Eles dizem lá, né? Me engana que eu gosto. Aqui não, lá. Me engana que eu gosto. Enche o gasofilaço, o bolso do pastor, do mercenário, de dinheiro e acha que pode pecar. Pode sair, pode trair a mulher, pode ser um cavalo dentro de casa, pode viver de qualquer maneira, porque está lá na igreja dando dinheiro ao pastor e está louvando. Aí pode ser um animal dentro de casa. Isso é diabólico. Deus nos levanta para denunciar isso e bater contra. Com o Senhor, aproveitaremos plenamente as nossas possessões materiais, enquanto o ímpio não consegue se deleitar com as suas. Isaías 48, 22. Para os perversos, todavia, não há paz, diz o Senhor. Nesse caso, meus irmãos, perverso não quer dizer só malvado, não. Como eu falei, significa também pervertido, ímpio, que revela perversão. Quer dizer também corrupção, desmoralização, depravação, imoralidade. Será que ainda há dúvida que, se for necessário, por causa de Cristo do Evangelho, deve-se deixar os parentes sanguíneos? O próprio Deus providencia nossos novos parentes. Mateus 12, 46 e 50. Aqui foi Jesus que falou, todo mundo conhece. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe, seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu ao que lhe trouxeram aviso: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Estendendo a mão para os discípulos, disse: eis aí minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai celeste, este é meu irmão, irmã e mãe. Aí ele colocou irmã, que eu não tinha nem colocado. Tinha só colocado mãe e irmão. Ele colocou irmã. Pode ser, para ser minha mãe, meu irmão, minha irmã, tem que fazer a vontade do Pai. Senão não é. Não é eu que digo, é Jesus. Será que Jesus estava negando a mãe? Ele está dizendo: se ela não fizer a vontade do meu Pai, eu não tenho parte com ela. É Jesus que está dizendo. Romanos 16, 13 diz assim: saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Por que tinha sido mãe para Paulo? Porque ela fazia a vontade de Deus. Quem é minha mãe, meus irmãos? Ela era o quê? Era mãe de Rufo, mas era mãe de Paulo também. As mulheres que estão aqui, que servem a Deus, fazem a vontade de Deus, são minha mãe e são minhas irmãs. E os homens que fazem a vontade de Deus são meus irmãos. Apesar de serem ovelha de Cristo que eu cuido, mas está aqui. Igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Gálatas 4,19, meus filhos, por quem de novo sofre as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. E essa família, providenciada por Deus, é a família da fé, a quem Deus ordena que devamos dar prioridade no amor, no fazer o bem e na comunhão. Gálatas 6,10. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então Deus disse: não, você pode, faça o bem, não faça mal a ninguém. Agora, dê prioridade à família da fé. Ele não fala da família sanguínea, não. A prioridade é a família da fé. E essa é a verdadeira família de Deus, concidadãos dos santos. Efésios 2,19.
Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos, e sois da família de Deus. Você é estrangeiro e peregrino aqui. Lá no céu, com a família de Deus, você não é mais. Quando passamos a ser a verdadeira família de Deus, deixando, se for preciso, casa, irmão, irmã, ou pai, ou mãe, ou filho, ou campo, por amor de Cristo, amor do Evangelho, é Deus que nos garante, meu irmão, que nós receberemos aqui ainda 100 vezes, como eu disse, mais e mais e mais, de todas essas coisas. E o que é mais maravilhoso, no mundo que está por vir, receberemos a vida eterna. Não podemos esquecer que o conceito de vida eterna é tanto quantitativo quanto qualitativo, com ênfase no qualitativo, porque a santidade, sabedoria, comunhão, a paz, a saúde, a felicidade, a alegria e outras bênçãos e virtudes são características daqueles que vivem verdadeiramente em Cristo, nessa vida, e que terão o corpo glorificado na volta de Cristo. Isso é ser bem-aventurado. Sabe aquela palavra, nós aprendemos aqui lá no hebraico, Baruch. Baruch, quer dizer bênção. Só que esse Baruch é uma bênção maior. Porque aqui o cara recebeu um presente, é uma bênção. É um cara abençoado. Fulano é abençoado, porque ele tem um carro, porque ele tem uma casa, porque... A bênção de Deus, que a Bíblia traduz na palavra Baruch, ela é do homem bem-aventurado. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. No trabalho de suas mãos comerá, tudo lhe irá bem. Sua esposa, sua mulher, no interior da sua casa, será como a videira frutífera. Seus filhos ao redor de sua mesa serão como os rebentos da oliveira. Eis como será abençoado, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Então, bem-aventurado, abençoado, o cara tem tudo, família abençoada, ama a mulher ama ele, os filhos, eles vivem ali, os filhos, como o rebento de oliveira no redor da sua mesa, ele tem paz no trabalho, ele é respeitado no trabalho, ele vem no trânsito, o cara corta, aí ele sai do meio e o demônio passa, ele abençoa o cara e pede para o diabo sair daquela vida. Ele está bem, ele é bem-aventurado, ele não tem problema, os problemas dele ele sabe entregar na cruz de Cristo. Esse é o homem bem-aventurado. É isso que Deus está dizendo. Se você deixar tudo isso por mim, aqui eu vou te dar 100 vezes mais. E você vai ser bem-aventurado. Você vai ter Baruch. Todas as áreas. É plena. Sabe aquela história que o diabo diz, né? Que, não, mas todo mundo tem que ter um problema. Todo mundo tem que ter. Ele é um cara assim, feliz, mas tem um problema com o filho assim. Conversa essa, rapaz. Eu não aceito problema não. Não, negativo. Meu Deus não faz nada pela metade não aceite não. Vá para Deus, peça a Deus, siga a Deus, sirva a Deus, ame a Deus, e você vai ser abençoado em todas as áreas. Você vai ser próspero no trabalho, você vai ser feliz em casa, você não vai ter medo, você não vai ter insegurança, você não vai ter pecado, nem alça para o diabo lhe segurar não. Você vai ser liso que só mussu, porque você está ungido com óleo. Mas não é liso de dinheiro não, que você vai ser rico. Porque Deus dá riqueza. Olha, a Bíblia diz assim: as bênçãos de Deus enriquecem, e com elas ele não traz angústia. Essa é a bênção de Deus. Essa é a bênção de Deus. É quando você recebe, ela não traz angústia. O cabo é liso, fica rico, vai trair a mulher com prostituta. Isso foi bênção? Isso foi desgraça, rapaz. Isso foi maldição na vida dele. Agora o cara recebe, aí ama a Deus, não deixa de sair, não sai de perto de Deus, honra a Deus, vive uma vida que honra a Deus, tem um testemunho que no trabalho dele, todo mundo diz, rapaz, esse cara é um cara íntegro, rapaz. Esse cara, rapaz, como é que pode no mundo um cara desse tem dinheiro, o cara não olha para uma mulher, chega nos meus colegas, se tiver um assunto de imoralidade, alguma coisa, param na hora e deixa, não tem um site pornográfico que eu aceite, não tem... Ou me aceita assim, me respeita, eu sou cabeça, ou então cauda eu não sou. Eu saio de perto porque eu não preciso de nenhum deles. Eu só preciso de Deus. Porque no meu sufoco, na minha dor, na minha tribulação, não tinha um do meu lado, nem aqui em canto nenhum da terra. Só o Senhor estava comigo. Então é esse Senhor que eu tenho que honrar. Ainda que teu pai e tua mãe te abandone, eu nunca te abandonarei. Então eu não posso ser infiel a esse Senhor.
Eu vou fazer tudo para honrá-lo. Eu vou fazer tudo para o nome dele ser glorificado na minha vida. Eu tenho certeza que ele abençoará os meus filhos. O problema é que não tem mais, não querem seguir a palavra. O povo não tem mais conhecimento, é só aquele, folclore, é conversa fiada, não tem mais culto assim de 2, 3 horas, não, todo mundo quer 15 minutos, é o evangelho Nissim miojo, instantâneo, bateu, comeu e morreu, que aquilo é um veneno. Assim é o evangelho fraco, não querem mais não vou naquela igreja não, porque o culto ali é cumprido, você recebe de acordo com o que você está recebendo. Aquela história, né? Está na igreja, sai diabo, sai de baixo. Chega em casa, liga a televisão, né? Está lá o diabo de novo, assistindo lá o sai de baixo. E como eu disse, programas imorais, internet, e Deus, como é que se ama Deus em alguns minutos na igreja e você não recebe palavra? Como é que teus filhos vão crescer? Qual é o referencial que os teus filhos vão ter? Se nós não ensinarmos, o diabo ensina. As crianças dessa igreja, quem ensina é Deus. São crianças maravilhosas, são crianças amorosas, têm relacionamento com Deus. Vê o pastor pregar desse jeito, cadê que tem medo? Eu pensava assim, Senhor, pregando desse jeito, quando eu sou uma criança dessa, não quer nem chegar perto de mim. Corre tudo, me abraça, me beija, e pastor, quando começa a falar, já chama meu nome. Como é que pode isso? Sabe o que é isso aí? O Espírito de Deus, porque se ela visse o pastor pregando durão ali, ela não chegava nem perto. Mas o adulto em pecado, ele não quer não, chega nem perto de mim. Graças a Deus, porque tem a luz de Cristo. Então nós precisamos pedir força a Deus. É impossível para o homem, mas é possível para Deus. Buscar na palavra, meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. O sacerdote da igreja, o sacerdote de casa rejeitou o conhecimento, rejeitou a palavra. Aí Deus disse, eu também o rejeitarei para que não seja sacerdote diante de mim. Aí acabou a autoridade dentro de casa. Aí o diabo entra, faz o que quer com a mulher dele, com os filhos e tudo mais, e ele culpa. Peguei aqui gente aqui que a mulher adulterou, querendo matar, não sei o que, veio para conversar comigo. Aí eu digo, Senhor, vamos dizer isso para esse homem? Aí eu disse para ele, ó, tu sabe quem é o culpado? Sabe por que tua mulher adulterou? Sabe quem é o culpado? Não, foi igual a Paulo. Se eu souber, eu mato. Se eu souber, eu mato. Paulo não, Davi. Eu disse, foi tu. Quase cai da cadeira. Pensei que ele ia bater em mim. Foi você. Você é o culpado. Sua mulher não é prostituta, sua mulher não é adúltera. Você deixou de ser sacerdote dentro da sua casa. Você deixou Deus. Aí o diabo veio e tomou de conta da sua família. Vá pedir perdão à sua mulher, consertar com Deus, para ver como ela se ajeita. Foi só isso que aconteceu. Foi exatamente isso que aconteceu. Não parece loucura? Parece loucura. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu rejeitarei para que não seja sacerdote diante de mim, porque tu te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. É isso que diz na palavra, é isso que está acontecendo. Aí o cara fica trabalhando feito um doido, trabalhando, aí eu chego para a criança, eu quero o papai, eu quero, não dá amor, não dá a palavra de Deus, não dá nada da graça de Deus e pensa que fica dando umas porcaria velha. O que não adianta. O que a nossa família precisa é de Deus. O que a nossa família precisa é da presença de Deus no seu lar. Se você fizer isso, é o maior presente que você dá, porque Deus te dá amor para sua esposa, Deus te dá amor para os teus filhos, Deus te dá alegria, Deus te dá paz, Deus te dá tudo o que você precisa aqui, embora você tenha perseguição, mas Ele te sustenta nas lutas e nas tribulações. Se crermos que esta é a palavra de Deus, temos que concordar que muitos estão nas igrejas, mas não fazem parte da família de Deus. Que o Espírito Santo de Deus, pela graça maravilhosa concedida em Cristo Jesus, nos confirme como a verdadeira família da fé, a verdadeira família de Deus, em nome de Jesus. Amém.